E está na temporada das chamadas ites, sinusite, rinite, faringite e várias outras doenças alérgicas que atacam principalmente neste período. Na tentativa de evitar ou pelo menos diminuir os sintomas, nós vamos conversar com o médico otorrino, o Paulo Henrique Dias Matos. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Renato. Boa tarde para você, boa tarde aos telespectadores. Vamos começar falando primeiro por que esse período é tão crítico? Então, é porque agora, com esse tempo das secas, né, e nós temos uma maior agressividade das nossas vias aéreas, principalmente vias aéreas superiores, né, que é onde a gente começa o processo da respiração. Então, esse tempo seco causa essas inflamações e, com isso, a gente vai desenvolvendo outras patologias que se não forem cuidados, pode ir agravando, né? E não bastasse também o tempo seco, daqui a pouco começa o tempo das queimadas também, que geralmente vem nesse período e acaba agravando mais ainda o nosso clima e com isso fica mais suscetível às doenças também. Pois é, e dentro do organismo, como é que isso acontece? A gente tem uma espécie de barreira e essa barreira ela é quebrada por conta da falta de umidade? A função principal das nossas narinas, que seria umidificação, filtração e aquecimento do ar, tudo começa por ali. Você começa com esse ressecamento da mucosa, você tem uma diminuição do que a gente chama dos nossos movimentos mucociliares nasais. E com isso você começa a ter o acúmulo de secreção nessas regiões e essa secreção, quando fica retida, começa a causar os processos obstrutivos e aí com isso você pode evoluir depois. Você tem inicialmente um processo inflamatório e depois você pode ter um meio para uma contaminação bacteriana. Aí você pode ter os processos das sinusites, das sinusfaringites, chegando até processo de pneumonia também. Pois é, era justamente isso que eu queria saber, porque a gente falou das ites, mas elas trazem consequências, porque se elas são a porta de abertura, outras doenças podem se infiltrar no organismo, né? Sim, porque as nossas narinas as nossas cavidades nasais, orais, elas já são potencialmente contaminadas, né? Então, quando você cria um meio de proliferação, aí você está bem suscetível a esse processo de infecção nessa região. E como que a gente pode fazer para poder amenizar esse problema? A principal, se o que incomoda muito é o seco, então nós vamos ter o antídoto que é o líquido, a água. Então, o principal meio é hidratação abundante. Depois, a gente tem que lavar bastante as nossas mucosas nasais, né? É muito importante essa hidratação nasal e também com alimentação saudável, uma alimentação saudável também, né? Frutas, principalmente, verduras, legumes, que ajudam muito nessa hidratação também. Quando o senhor fala de limpeza das vias aéreas, não pode ser com água. Não, o importante assim, é a gente utilizar principalmente o soro, que ela é uma solução isotônica, né, 0,9%, e isso você tem menos ardência nasal, né, então ela é mais agradável de você utilizar. Então assim, hoje a gente, até bom orientar, porque hoje a gente tem muito a divulgação por aí de lavagem nasal com os frascos, que é uma lavagem nasal de alto volume. Porque o que é bom explicar aqui? É uma lavagem nasal de alto volume, não é uma lavagem nasal de alta pressão. Porque quando você faz uma lavagem nasal de alta pressão, você também pode ocasionar problemas, principalmente no ouvido, que a gente tem visto muito, que tem jogado muita secreção no ouvido, feito pressão no ouvido e acaba evoluindo com processos inflamatórios e otite. Então, estou dizendo que está sendo muito divulgado essas lavagens nasais, está na internet, com os blogueiros, tudo. Então, a gente tem visto muito problema no consultório, porque confunde alta pressão com alto volume. A gente precisa de volume, a gente precisa de lavar. A pressão, ela não é necessário. A desinformação nesse caso é um problema, então, a ser enfrentado até mesmo pelos médicos, né? Sim, principalmente no que diz respeito a problemas problemas de ouvido, né? Problemas depois de dor, que evolui com inflamação e processo infeccioso em decorrência disso. Durante as madrugadas a gente vê o tempo um pouquinho mais frio, durante o dia já é uma situação completamente adversa. O tempo começa a ficar bem mais seco, né?
Qual que seria a umidade ideal para a gente ficar bem assim? O ideal está sempre acima de 50% a 60% seria, né? Tanto que Goiânia, na época do auge, a gente chega quase à umidade de deserto, né? Mas a gente sempre tentando acima de 50% a 60% é o ideal. Então, uma recomendação que eu falo muito, porque as pessoas usam muito ar-condicionado, né? O tempo. E o ar-condicionado, ele também resseca demais o ambiente. Então, quando você estiver muito exposto ao ar-condicionado, é muito propício, caso tenha a utilização associada de umidificadores, né? Porque o umidificador também faz uma compensação disso aí. A gente tem muitas histórias dos baldes de água, as toalhas de água, mas para você imaginar que para você conseguir uma evaporação dessa água, para ela fazer essa umidificação, você teria que ter assim, uma temperatura muito alta, e geralmente a gente não tem isso. Então o umidificador, ele é mais efetivo. Mais preciso. Ele é mais preciso. Mas essas estratégias que a dona de casa usa, ainda sempre assim elas ajudam? Sempre ajuda. Sempre melhor do que nada, né? Mas a hidratação oral, a lavagem nasal, o umidificador vai ser sempre mais eficaz, se for possível, essas utilizações. Agora vamos falar um pouquinho só sobre os sintomas, né? Porque quando a gente tem essas inflamações, o senhor narrou várias vezes, como é que eu posso identificar se eu estou desenvolvendo um problema respiratório? É até bom a gente falar um pouco sobre isso, porque não bastasse a questão do tempo seco que agride as vias respiratórias, hoje nós estamos com uma grande quantidade de vírus, principalmente no Brasil. Eu falo muito em Goiânia, que é onde a gente vive, realmente está sendo muito abundante. E a gente conseguir separar a diferença entre esses sintomas também vai diferenciar muito na conduta, porque muitos deles são muito próximos. A parte respiratória no tempo seco, ele fica muito mais restrito à questão nasal, a questão respiratória. Ele não tem muitos sintomas sistêmicos. O que seriam os sintomas sistêmicos que tem muito no quadro viral? Febre, dor no corpo, dores articulares. Então isso é muito mais a questão viral. Junto com isso, às vezes dá sintomas respiratórios. Mas no processo do tempo, está mais relacionado a, inicialmente, obstrução nasal, a congestão nasal, uma secreção nasal inicialmente mais clara, né? E muitas vezes também, quando você desenvolve uma rinite, você pode ter também prurido nasal. Então esse é o processo inicial: secreção clara, obstrução nasal, congestão. Então nesse processo, a lavagem nasal, ela atua bastante, não deixando evoluir. Mas caso não atue, a sequência também continua. Aí a secreção começa a ser mais espessa, característica purulenta, dores na face. E aí, se depois evoluir com uma otite, dor de ouvido, se for pneumonia, já é sintomas de tosse, com secreção, catarro. E às vezes um quadro febril, mas aí você já está numa evolução que pode ser de um processo infeccioso. Tá certo, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos aqui com o nosso público do TJ Goiás. Tá. Se eu puder dar só Bem rapidinho. rapidinho. Pessoal, com essa questão de grandes viroses, vamos vacinar, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, continuar sempre usando máscara e toda a higienização que nós estamos acostumados. Tá bom? Obrigado a todos e hidratem.